Em nome de Jesus Cristo, em nome de Josué. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito oportuna para nos fortalecer, para nos ajudar, nos colocar no ponto certo de um equilíbrio que satisfará a todos nós, em nome de Jesus. Capítulo 1, gostaria de ler o verso 8, é um verso clássico, mas eu creio que seja um dos versos muito ensinadores daqueles ao qual constam da Escritura Sagrada. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Repita comigo só esse trecho. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém, irmãos? Nós sabemos, irmãos, que com todas as coisas que estão ao nosso redor, que pensamos, imaginamos, planejamos, desejamos construir, nós vemos que todos nós estamos em busca de algo que venha estabilizar a tranquilidade do nosso coração, da nossa alma, e até mesmo nos deixe uma harmonia tranquila com relação àquilo que venha a ser o nosso julgamento futuro em Deus. Essa palavra aqui, ela me toca muito o coração, porque eu vejo que é um legado de transição. Ou seja, esse primeiro capítulo é a voz de Deus falando para Josué, mas a voz no sentido direto. Aleluia. E nós vemos então que acabou como se um reinado, um legado de muita glória, um legado de muito poder, um legado de muitos acontecimentos, porque esse trecho aqui, ele é um marco onde acaba o ministério de Moisés e inicia o ministério de Josué. E eu vejo aqui que aquele povo, eles tinham uma confiança muito grande, uma confiança muito plena na pessoa de Moisés, porque Moisés tinha uma relação com Deus em que nenhum homem nunca teve, exceto Jesus. Moisés era um homem que Deus amava muito, porque ele era um homem extremamente desejoso de obedecer a Deus. Um dos homens que realmente, a Bíblia diz que nunca mais haveria nenhum profeta como Moisés. E realmente nunca mais houve ninguém como Moisés. Esse homem aqui, chamado Josué, em que a Bíblia Sagrada está dizendo, um conselho muito glorioso que se aplica no verso 6, 7, 8 e 9. Você vê que há uma repetição da boca de Deus, dizendo ser forte e corajoso. Por que isso é importante, irmãos? Porque existem coisas que você fica pesquisando, tentando tirar daqui, de lá, da doutrina sagrada de Deus. Mas eu, contudo, eu penso que quando nós estudamos de forma didática e científica, nós queremos ir no alvo do assunto, porque ninguém vai ficar, na verdade, aprendendo uma matéria, mas existem naturalmente aqueles pontos cruciais, são pontos que vão fazer a diferenciação na sua formação, seja ela no nível superior, de ensino médio, de ensino básico. Você aprende algumas coisas básicas. Por exemplo, eu acho quase muito difícil a pessoa aprender toda a matéria que de português básico, mas uma coisa você leva o resto da vida, creio eu, aquelas questões da pontuação, do português, às vezes é difícil, até erra, mas a questão mesmo da classificação de uma palavra, se oxítona, papaxítona, tantas coisas mais. Você guarda isso, nunca mais esquece. A Bíblia mostra que Deus foi com Josué. A palavra forte, ela quer dizer vigoroso, quer dizer persistente, quer dizer resiliente. Uma pessoa que, ainda que muitos problemas, ela se reconstrói rapidamente. A palavra está querendo dizer que, no sentido forte, ele é um estrategista espiritual. Um homem que consegue reconstruir, remontar, um homem que consegue receber uma dádiva de Deus. Em que esse assunto, quando se refere a forte, é uma coisa que vem de Deus, não é forte no sentido musculoso, no sentido da força humana, no sentido de que
é um homem que reconstrói rapidamente todas as situações possíveis e impossíveis. O que eu vejo aqui é que Deus fala, no verso 6, ser forte e corajoso, uma vez. Fala no verso 7, tão somente ser forte. No verso 8, não cesse de falar desse livro. Mas a Bíblia está dizendo que é importante você entender a palavra de Deus. Ou seja, quando você começa a entender a obra de Deus, você tem que ver que dá muito resultado na tua vida. Eu vejo que durante um tempo da minha vida, eu não tinha muito desejo de estudar a palavra de Deus. Mas depois de um tempo, é claro, eu desejei não estudar, eu desejo saber aonde está o início, o meio, o fim, aonde cada coisa começa, cada historicidade, ela revela uma distância de Deus. Então, quando eu vejo aqui, nesse momento, Josué, eu estou vendo que Deus está dizendo, ser forte. O que Deus está dizendo? Josué, você tem que ser vigoroso, você tem que ser persistente, você tem que ser resiliente, você tem que ser assíduo, você tem que ter uma construção espiritual do ouvido de Deus, que é a partir desse momento que tudo, na verdade, que estava na vida de Moisés, ele é migrado por Deus na vida de Josué. Isso vai fazer toda a diferença na vida de Josué. Essa palavra ser forte vai mudar a vida de Josué. Sabe por quê, gente? Quando você é forte, você começa a obedecer ao extremo a Deus. Você começa a valorizar e ver que a pessoa que é forte, ela confia em Deus. Por quê? Porque não há ninguém mais forte do que Deus. Então Deus é a fonte daquilo que é corajoso, daquilo que é, na verdade, a excelência de tudo. Então quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus é a fonte da vida. Isso é real. Mas eu vejo assim, eu não consigo extrair sabedoria, inteligência, ciência, nada que seja mais estrategista espiritual para a minha vida, se eu não olhar para Deus. Eu não vou conseguir migrar com isso. O que eu acho mais interessante aqui é que quando você fala em coragem, você fala alguma coisa que ela não vem com você, ou seja, não é congênito. Ou seja, você pode nascer com um dedo menor. Isso não é, na verdade, uma coisa hereditária. É congênito. O dedinho aqui meu é menor. Estou falando de um dedo defeituoso. A coragem não nasce com o homem. De uma forma geral, ela é um implante que vem de Deus. Por exemplo, você vê que Davi era um homem extremamente corajoso por causa da comunhão com Deus. A Bíblia diz que antes mesmo dele matar o gigante Golias, a Bíblia diz que Davi dava conta, por causa de uma vida com Deus, de um leão e de um urso. Irmãos, a pessoa não quer chegar nem perto do urso, quanto mais lutar com o urso e prevalecer com o urso. E não obstante o urso, também o leão. Então o que a gente aprende aqui? É um momento de transição. E a Bíblia diz que Deus era com Josué. O que Deus está querendo nos mostrar para nós é que muitos pontos que você erra, ou você está deficiente, Deus não tem nada a ver com isso. Porque se veja bem, irmãos, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. E quantas vezes nós ouvimos aqui na igreja que a lei do Senhor é perfeita? Muitas vezes. Eu lembro que o próprio presbítero Douglas, no mínimo, falou umas 200 vezes ou 300 vezes sobre isso. Houve uma época que Deus estava fazendo uma repetição de pregação direta. Ele sempre citava: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e agradável, a lei do Senhor é perfeita. O que eu quero aprender com isso? Deus está querendo dizer, irmãos, que a lei de Deus, no conjunto, no compêndio total, seja a lei, seja o Evangelho, tudo que está aqui dentro, quando você olha para cá, você não vai errar mais, você vai começar a entender que essa palavra tem tanto peso, mas tanto peso. E eu quero que você deixar no seu coração, que às vezes você está passando por uma dificuldade, por uma luta, alguém vai mencionar assim no coração: pastor, o senhor fala tanta coisa, mas que eu tenho algumas lutas comigo, elas continuam. Irmãos, e por que elas continuam? Nós vamos observar aqui que aquele povo, eles foram tão marcados por Deus na pessoa de Moisés. Olha o que eles falavam numa época tão antiga, por causa da pessoa de Moisés e por causa da pessoa de Deus. No verso 18 aqui, nós sabemos que está em transição. Eles estão recebendo agora a pessoa de Josué. Então no verso 1, 18, olha o que o povo declara
diante de Josué: todo homem que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então você veja bem, mas por que eles disseram que aquele que fosse o primeiro rebelde a desobedecer ia ser morto? Pela reflexão, irmãos, da imagem de Deus, de tudo que Deus faz. Deus é um Deus que nós devemos, irmãos, a cada dia entender que nada é falível, no sentido de quando você está sobre a palavra de Deus, ou seja, quando você está confiando na palavra de Deus. Então, quando você é uma pessoa forte, a gente não pode, na verdade, atender os nossos direitos em parte e atender a Deus em 80%, atender a Deus em 70%. Que a palavra de Deus está dizendo aqui: quando tiver o primeiro rebelde, o primeiro desobediente, o que a gente faz? Vamos matar ele. Por quê? Para tirar o problema do nosso meio. Então isso às vezes parece uma coisa meio extremista, quando nós olhamos assim e não compreendemos. Irmãos, o mesmo peso que esse povo falou aqui diante de Josué, que eles iriam matar o primeiro que fizesse uma rebelião, irmãos, se nós tivermos esse mesmo peso hoje, no sentido espiritual, eu não estou querendo dizer que você traga a lei para dentro de você, eu estou querendo que você traga o entendimento de que você tem que ser uma pessoa perfeita. Você tem que se redistribuir, se distribuir, se redistribuir. Porque quando Deus fala ser forte e corajoso, Deus está dizendo o seguinte: ó, você tem que se redistribuir. De toda forma, resiliente, você tem que ser um exemplo de mulher, um exemplo de homem, você tem que ser um estrategista espiritual, você tem que ser persistente, tem que ser vigoroso. O que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: quando você reúne todas essas qualidades, você é uma mulher e um homem quase perfeito. Mas, quando nós fazemos aquilo que nos convém, irmãos, nós nunca vamos ser uma pessoa forte e corajosa. Por quê? Porque você veja bem, Davi está protegendo uma ovelha. Davi não está protegendo pessoas, está protegendo uma ovelha. Mas Davi vai dar conta do rebanho de quantas ovelhas que lhe entregaram, o pai, ou o parente, ou alguém que seja lá. A Bíblia diz que Davi vai lá e tira da boca do leão ou do urso a ovelha e devolve ao rebanho. Isso é o que é interessante para a gente. Eu estava vendo ontem que como Deus é maravilhoso. Mas como Deus é maravilhoso. Por quê? Esse trabalho de sábado tem sido um trabalho tão de Deus, mas tão de Deus, que a gente começa com 4, 5, 3, 2, 1, vão faltando. Daqui a pouco vem 1, 2, 3, 4, 5. E se nós virmos hoje o que Deus está fazendo no meio desse trabalho, um trabalho gigantesco, você não tem ideia na frente do que Deus está fazendo. Por quê? Porque começa pouco, mas a presença de Deus é maior. Se você vê o que está saindo do trabalho, você não queira saber. Por quê? Tem 4, 5. Eu vejo o irmão Eduardo no sábado passado, me ligou com toda alegria, passando: pastor, eu sou caí, eu posso passar aí? Aí eu falei: pode passar. Os irmãos sabem que eu vim aqui só para cooperar, não faço nada no sentido direto de dirigir. Quem está dirigindo são eles, eu dou uma opinião e tal. E eu comecei a ver, eu fiquei impressionado. Sábado passado ele veio com alegria. E eu observo também a pessoa com alegria, porque muitas vezes, você vai na casa de Deus, bate na sua cabeça. Você carrega mais um peso do que propriamente uma obra de Deus. Obra de Deus sem o Espírito Santo, irmãos, é peso. Porque você não tem vontade de ir, você não tem vontade de estar presente. Quando alguém fala para você, aquilo que você carrega um peso, você não está carregando a vontade de Deus. E aí eu vi também nesse mesmo sábado agora, ele todo alegre. E eu vejo o que, irmãos? Eu não preciso de muitas pessoas. Quando Deus colocou a obra na mão de Josué, Deus deu um conselho: Josué, ser forte. Forte. De repente o irmão Eduardo perguntou para o Lucas: quanto tempo tem esse trabalho? O Lucas tem uma cabeça muito boa para guardar negócio de 1950, 70, tudo dele ele guarda por nada. Em 2000 não sei quanto, ele lembra. Aí ele fez o cálculo e falou assim para o Eduardo: tem 4 meses alguma coisa, né? Então passaram 4 meses. Então o que acontece? Eu vejo nisso uma obra muito interessante para todos nós. Por quê, irmãos? Quando você às vezes está meio perdido, você fala assim: mas pastor, tem que orar. Tudo bem, tem que orar. Tem que jejuar? Tem. Mas você tem que sentir que quando você tiver uma relação muito mesquinha, muito pequena com Deus, você não pode esperar muita coisa. Mas alguém vai falar: mas pastor, por quê? Porque não pode esperar, você é sócio
de uma empresa pequenininha. Você pode ter 100% dela, você é dono, mas você é dono de quê? De nada. Porque a coisa é muito pequena. Espiritualmente, quando você tem uma resiliência em Deus, irmãos, Deus, quando você faz a vontade dele, é como se você fosse sócio. Você pode ter 0,0, mas eu sou muito rico. Por quê? Ele é muito rico, irmão. Então, quando Deus me dá supostamente 1% de tudo aquilo que ele tem, ele está dizendo, você é rico. Você não sabe por quê? Porque Deus é o mais rico do mundo. Você é rico também. Mas quanto que eu tenho? Eu tenho 1%. Mas 1% de toda a magnitude de Deus, quando Deus deu para Josué ser forte, ser corajoso, Josué, você tem tudo. Por quê? Porque eu sou, na verdade, o Deus de tudo. Então, às vezes, nós mencionamos alguma coisa e fazemos muito pouca coisa. Eu sou a favor. Lá em casa, às vezes, tem umas discussões. Lucas fala uma coisa, Rosana fala outra. E a Rosana gosta muito de coisinhas assim, de doce, de fazer uma fábrica menor. Eu falo, não olhe para a fábrica. Eu nunca tive vontade de ter nada de varejo. Olha que eu fui comerciante, eu não gosto de varejo. Aí eles começam a falar, não, por causa da Cacau Show. Para mim não serve, estou fora. Por quê? Por que eu não gosto? Eu gosto de coisas atacadistas. Eu sempre fui atacadista. Eu vendia 8 toneladas de dipirona, 5 toneladas de amoxicilina, 10 toneladas de paracetamol. Então eu vendia 80, 100 toneladas, que é mais barato de todos. Então eu vendia muito. Eu não gosto, nada pequeno. Trabalhar com os docinhos, não quero isso. Por quê? É muito trabalho e pouco dinheiro. Eu gosto de coisas gigantes, atacadistas, no sentido que elas sejam realmente, que deem resultado. Quando eu olho para Deus, irmãos, eu sou um atacadista espiritual. Você sabe por quê? Porque quanto mais eu faço, eu vejo resultado. Então não importa se os outros não estão indo na onda, não querem ir, não querem mais. Ontem mesmo eu orei 3 horas seguidas. Eu sou um atacadista espiritual porque eu sei que vem resultado. Quando você também está no comércio, você abre um mercado, é bom. Mas quando você abre uma distribuidora, eu pensava sempre assim, desde garoto. Com 20 anos, eu tinha minha mãe que era empregada de família. Eu nunca pensei, com todo respeito, em coisas menores. Até a família onde eu fui criado, eles eram funcionários públicos, ganhavam bem, tinham motorista, tinham tudo que você imaginasse. Mas eu olhava e falava, não quero ser isso. O que você quer? Eu quero ter um negócio grande. Eu quero vender atacadista, eu quero vender muito, eu quero vender milhões e milhões. Eu cheguei a vender $1 milhão num ano. Mas por quê? O pensamento de cada um é diferente, mas Deus está dizendo um pensamento aqui para Josué. Josué, ser forte, ser corajoso. Então quando eu venho para a igreja, irmãos, eu não venho pensando que eu estou carregando um peso, não. Eu falei, sou sócio deles. Nem que eu tenha 0,00, mas é a maior de todas heranças que o homem pode ter. Então se eu oro, não quero nem saber, eu fico rico. Por quê? Por radiação, por meio da própria palavra em que Deus trouxe a Josué, que trouxe a Moisés. Essa é a palavra que você deve ter. Você deve estar olhando uma coisa religiosa. Então o que você olha? Irmãos, eu tenho que depositar lá. Quanto mais oração, mais eu compro a questão da minha sobrevivência, a questão da resiliência, a questão da coragem, a questão da força, a questão da fé. Então entenda bem, Deus é um homem, sabe, uma criatura extremamente gloriosa, que ela compartilha. Mas por que as pessoas às vezes não ganham? É a mesma coisa, irmão. Você chega numa empresa, a pessoa olha para você, deposita uma confiança em você, mas você não tem força, você não contagia os outros, você é muito seco, frio. O outro, que é mais naturalmente classificado, olha e vê que você tem capacidade estrutural, didática, mas você não tem resiliência, então não flui de você para os outros. O que ele olha é muito bom, mas não flui. Amém? Que Deus possa nos dar entendimento, ser fortes, sermos corajosos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.